Então, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise aqui para vocês da música A Jesus, que é um medley, né, também aí com a música Coração Igual ao Teu, cantada, né, pela Juliana Souza, né, nossa queridíssima cantora aí no mundo gospel, né? Quem é que não conhece a Juliana Souza? Eu vou analisar essa música por completo, tá, gente? Os trechos que ela apresenta, vou falar dos personagens que se encontram presentes nessa música. E é apenas minha opinião, tá, gente, aqui nesse vídeo, tá? Nessa análise dessa música que acabou de sair. É importante que você assista esse vídeo até o final. E antes, né, de ver a análise por completo que vai ter aqui, não esqueça de estar se inscrevendo no canal Páginas no Barco. Toda semana tem vídeo novo pra você, tá bom, gente? Ativa o sininho aí também. E antes de ver a análise por completo, gente, vê a música que vai estar no primeiro comentário fixado, tá, gente? Vê lá, escuta a música lá direitinho, que já tá aí, né, recente, né? E vamos para a análise. Então, gente, a música ela começa aqui, né, no primeiro refrão falando: quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer de fato eu não faço. Então a música ela já começa, gente, de uma confissão, né? Deixa eu marcar aqui direitinho para vocês. Vocês podem ver nessa partezinha que tá marcada, né? O bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. A gente já começa a música com a referência, né, a Romanos capítulo 7, versículo 19, né, fazendo a referência à fala do apóstolo Paulo, né? Então a gente já vê a referência bíblica aqui, né, nessa primeira partezinha aqui da música, né? Descendo um pouco mais aqui para baixo, gente. Aqui também fala, gente, a parte bem interessante, ó, a outra face eu não dei, só o meu ego escutei, né? A questão do ego, né? A questão de você não querer mudar, né? Até amei meus inimigos, mas meus inimigos odiei, né? A questão de você estar carregando um ego, né? A questão do perdão também, né? Fala um pouquinho a respeito nessa partezinha. E aqui, gente, aqui vai achar a partezinha mais interessante. Chegamos nessa partezinha aqui, gente, que é mais interessante, ó. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, gente. Aqui, ó, na minha hipocrisia, ó, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Você consegue perceber, gente, que aqui a gente já está falando de um personagem que se encontra oculto, gente. Já fala de um personagem. Por quê? Porque quando a gente vive no pecado, gente, a gente vive, né, com uma cegueira espiritual, a gente vive com uma trave, né? A gente não consegue perceber de fato o erro que a gente está cometendo. E aí, né, que nesse trechozinho, né, na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, mostra o nosso personagem, né? E esse personagem que aparece oculto, né, aqui, e mais à frente vai ficar mais fácil, né, de saber quem é o Davi, gente. Aqui está falando claramente de Davi, né, vivendo um momento de cegueira ocasionada pelo pecado, né, devido ao pecado que ele cometeu ali, né, o adultério com Betseba e a morte de Urias, porque, ó, na minha hipocrisia me achei melhor que o outro. Ele se achou melhor que alguém, sem perceber, né, o que estava acontecendo, sem perceber o cenário que estava no meu olho, né, sem perceber a trave, né, no caso algo que estava ali, né, tapando a visão, tapando o cenário, tapando a consequência que ele estava buscando, trazendo para a vida dele. E é uma coisa que aconteceu com Davi, gente, porque Davi ele cometeu o adultério, Davi ele não conseguiu perceber, né, a trave que estava no olho dele, não conseguiu perceber o cenário e, além do mais, se achou melhor do que Urias a ponto de tirar a vida de Urias. A gente vê isso em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o 24. Você pode estar consultando, tá, gente? Então aqui a gente já vê a revelação do personagem que se encontra oculto nessa música, então é bem interessante isso para a gente poder estar refletindo. Aqui fala em pele de ovelha
né? Mas aqui abaixo, em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Mais para frente estará falando, né? A música estará falando de Judas e de Pedro, gente, do discípulo, né? Pedro de Jesus, Pedro que rejeitou, e né, e aqui, né, em pele de ovelha, agindo como um lobo, a gente vê a postura, né, de Judas, né? Me esqueci do reino. Aqui a gente já vê Pedro, porque Pedro, ele negou Jesus, não foi uma, não foi duas, foi 3 vezes. Ele se esqueceu do reino na qual ele se encontrava, ele se esqueceu de onde ele estava ali, né, que ele estava com o mestre, e ainda assim ele negou, né? E juntando meus tesouros, a gente vê a clara referência a Judas, né? A Judas, né, que vendeu, né, se vendeu por moedas, né, para poder colocar, né, para poder entregar Jesus, no caso, para os soldados, né? Então a gente já vê referência aqui a Judas e a Pedro, que será mais mostrado mais à frente. E aqui, gente, vem o refrão, se não me engano, que é dessa música, né? Que fala: Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e me faz olhar para a cruz, tira a dureza do meu coração, de joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Essa parte é impossível, gente, não dizer que não está falando dele. Aqui a gente vê 100%, né, uma atitude de Davi, mais uma vez mostra claramente para a gente Davi aqui, gente, é esse aqui. E esse trecho, Diego, por que está falando de Davi? Porque esse trecho é uma clara referência, gente. Aqui a gente consegue ver claramente Salmos, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 8. E aqui, né, a gente vê, né, Davi falando de um ímpio. Só que se você pegar e perceber essa parte de Salmos capítulo 10, você vê claramente que o ímpio que o Davi está falando é a atitude que ele teve de ser ímpio, após pecar. Davi, ele teve vários cenários de pecado, e em Salmos, né, através, né, das confissões que ele faz, a gente consegue ter essas interpretações. E aqui em Salmos capítulo 10, a gente consegue ver que esse ímpio mesmo, ele está falando dele mesmo. E essa parte aqui fala, gente, de quebrantamento, de mudança, né? E Davi, nos seus salmos, ele sempre buscava isso, ele sempre buscava, né, essa mudança, essas declarações em cânticos. E essa parte da música, a gente já mostra claramente o personagem oculto, né? Agora mais visível, né? Que é Davi, e uma parte bem clara fazendo a referência a Salmos, né? No capítulo 10, mais uma vez, versículo 2 ao versículo 8. Aqui nessa partezinha fala, gente: eu sou o vaso, tu és o olheiro, quebra minha vida, me refaz por inteiro. Uma clara referência a Isaías, capítulo 64, versículo 8, você pode consultar, gente. Então a gente já vê o andar dessa música, que é uma música bíblica, onde que a gente consegue ter aqui várias referências à passagem bíblica. E aqui vem a partezinha do medley, gente. Dá-me um coração igual ao teu, né? De Ana Paula Valadão. E aqui a gente consegue ver mais uma vez, né, a oração de Davi sendo expressa, né? A gente consegue ter essa referência em Salmos 51, versículo 10. Aqui a gente mostra o pedido de mudança que essa música coloca pra gente, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, né? O pedido de mudança, né? Então, mais uma vez, né, uma referência a Davi, a oração de Davi, né, condizente com Salmos capítulo 51, versículo 10, né? Porque essa música, ela tá falando claramente de mudança, para a gente poder quebrar o nosso ego, né? A gente buscar mudar acima de tudo e ter um coração igual ao de Deus, né? Não é à toa que o apóstolo Paulo, né, ele fala pra gente ser imitador de Cristo, né? Tá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E aqui, gente, lembra que lá no comecinho eu falei de Judas e de Pedro? E aqui fala, ó: Judas veio ao teu encontro, ó, mostrando essa partezinha aqui, ó. Com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, e aos pés do traidor
lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Então aqui a gente já vê a referência lá do início, gente, que eu mostrei para vocês, em pele de cordeiro, né, e que me esqueci do reino, né, trazendo mais uma vez esses dois personagens, gente. Então é uma música 100% bíblica, falando sobre mudança e falando sobre confissão. A gente tem que confessar, né, aquilo que trava os nossos olhos, aquilo que trava a nossa mente para Deus, e tem que buscar a mudança, buscando, né, ter um coração como o do Mestre Jesus acima de tudo. Então, gente, excelente essa música aqui da Juliana Souza, né, e dos compositores que fizeram. No caso, a música é na voz dela, né, e da Ana Paula Valadão é a compositora e outros compositores. E essa aqui, gente, foi uma breve análise. Então, gente, essa foi a análise. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você viu alguma coisa diferente também, né? Pensa assim, da mesma forma como eu, pode estar comentando aqui, se pensar diferente também, gente. Pra mim, essa é uma música, né, que fala de muita de transformação, né? Pra gente poder quebrar o nosso orgulho, né? Fala sobre transformação, né? Pra gente poder ter esse coração igual ao coração de Deus, né? E excelente, gente, excelente essa música aí, 100% bíblica, mais uma canção linda, né, na voz da Juliana Souza, né, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de vídeo, dessa análise aqui. Se vocês quiserem mais tipos, né, desse vídeo assim, analisando outras músicas, comenta aqui, tá, fica à vontade, tá, gente? Te vejo no próximo vídeo aqui no canal Páginas do Barcos, que Deus te abençoe.